It gives me great pleasure to welcome to the Oval Office my good friend, President Rousseff. This gives me an opportunity to return some of the extraordinary hospitality that I received when Michelle and our daughters and I had a chance to visit Brazil last year. Para mim é uma grande satisfação dar as boas-vindas e acolher aqui no Salão Oval a minha amiga, grande amiga, presidente Rousseff. É uma oportunidade para mim retornar a hospitalidade calorosa que eu recebi junto com Michelle e as minhas filhas quando fui ao Brasil. It gives me an opportunity as well to remark on the extraordinary progress that Brazil has made under the leadership of President Rousseff and her predecessor, President Lula, moving from dictatorship to democracy, embarking on an extraordinary growth path, lifting millions of people out of poverty, and becoming not only a leading voice in the region, but also a leading voice in the world. E é uma oportunidade para mim também evocar aqui mais uma vez o extraordinário progresso que fez o Brasil sob a liderança da presidente Rousseff e anteriormente do seu predecessor, o presidente Lula, um país que evoluiu em direção à democracia certamente e realizou um crescimento econômico muito grande, tirando milhões de cidadãos da pobreza e tornando-se um líder incontestável, não só na região, mas como no mundo inteiro. We've made enormous progress since we last met on our bilateral relationship. Our trade and investment is reaching record levels, which creates jobs and business opportunities in both countries. We have seen an extraordinary expansion of people-to-people contacts, including unprecedented exchange of students around math and science and technology, where President Rousseff has shown incredible leadership. We are announcing defense cooperation of the sorts that we have not seen in the past. And this meeting gives us an opportunity to also discuss a wide range of global issues, whether it's global economic growth, the situation in the Middle East, our work together on various multilateral platforms, as well as the progress that we've been able to make together in the open government partnership that is increasing transparency, accountability, and reducing corruption, where the United States and Brazil were the initial co-chairs, and now we're seeing countries all around the world eagerly involved and engaged in what can be a very important initiative. Nós fizemos enorme progresso até agora e no passado, e nessa reunião, desde a última vez que nos reunimos, o progresso foi muito grande nas nossas relações bilaterais. Em matéria de comércio e investimentos, estamos atingindo níveis recordes, o que cria empregos, o que dá oportunidade de negócios ampliadas em ambos os países e é extraordinário também o crescimento e o incremento de contatos diretos de cidadão para cidadão. Há também um intercâmbio de estudantes sem precedentes em termos de matemática, ciências, tecnologia, graças à liderança da presidente Rousseff. Vamos anunciar cooperação em matéria de defesa, jamais havida entre os dois países, e também a nível global. A nossa cooperação é muito grande, seja com relação à situação no Oriente Médio, seja o nosso trabalho conjunto em foros multilaterais, e realizamos também já um grande progresso na parceria para um governo aberto que nós criamos e que garante um aumento na transparência, na responsabilização de governantes e inicialmente essa parceria foi lançada pelos Estados Unidos e pelo Brasil e agora há países do mundo inteiro que estão se implicando, envolvendo e participando dessa parceria. Of course, we still have more work to do. We are consulting around the Summit of the Americas meeting this weekend to make sure that we are coordinating closely on issues of great importance like expanding educational exchanges, improving the cooperation between our countries on clean energy, dealing with issues like narco trafficking and citizen security issues that are so important to the region.
E, naturalmente, temos ainda muito trabalho a fazer e fizemos consultas sobre o desenrolar nesse próximo fim de semana da Cúpula das Américas, onde vamos coordenar o nosso trabalho para expandir ainda mais os intercâmbios no campo educacional e para que os nossos dois países cooperem ainda mais na criação de fontes de energia limpas e cooperem também na luta contra o narcotráfico e no aumento e na garantia da segurança dos cidadãos, porque é uma coisa tão importante para todos nós. We have important progress to make on energy cooperation. Brazil's been a extraordinary leader in biofuels and obviously is also becoming a world player when it comes to oil and gas development. And the United States is not only a potential large customer to Brazil, but we think that we can cooperate closely on a whole range of energy projects together. E é importante também ressaltar aqui que nós vamos fazer um trabalho muito grande de cooperação em termos energéticos. O Brasil é um líder incontestável em termos de biocombustíveis e também é um ator mundial atualmente quando se trata da produção de gás e petróleo, recursos que vão ser desenvolvidos ainda mais. Os Estados Unidos esperam ser não só um grande freguês do petróleo brasileiro, mas também queremos cooperar numa gama muito ampla de projetos energéticos. And both our governments are going to continue to work to make it easier to cultivate the friendships, the commerce and interaction between the peoples of the United States and Brazil. For example, we have drastically cut down on visa wait times for Brazilian visitors to the United States and are opening up 2 new consulates. We want to continue to make progress on that front. We're going to have the opportunity to meet with business leaders from both Brazil and the United States to get their recommendations on how we can further enhance trade and investment relationships between our 2 countries. So the good news is that the relationship between Brazil and the United States has never been stronger, but we always have even greater improvements that can be made. And I feel very fortunate to have such a capable and far-sighted partner as President Rousseff, so that not only Brazil and the United States, but the world can benefit from our deeper cooperation. So welcome, Madam President. We're thrilled to have you here. Os nossos dois governos vão também cooperar agora no sentido de facilitar a ampliação dos elos de amizade, de comércio, de investimento e permitindo um maior contato entre os povos do Brasil e dos Estados Unidos. Por exemplo, para tanto, nós reduzimos de muito o tempo de espera de vistos consulares para brasileiros visitarem os Estados Unidos. Vamos abrir no Brasil 2 novos consulados e tensionamos progredir ainda mais nessa área. Daqui a pouco vamos nos reunir com líderes empresariais brasileiros e americanos para ouvir as recomendações que eles nos dão em termos de aumentar o comércio, o investimento e as relações em geral entre os dois países. Então, eu posso dizer que as relações entre os nossos dois países nunca foram tão boas e ainda há, claro, muito progresso a fazer, que nós queremos fazer, e eu me sinto realmente sortudo de ter na presidente Rousseff uma líder tão capaz, com tanta visão, que é a minha parceira nesses empreendimentos. O Brasil e os Estados Unidos continuarão a desempenhar o papel de liderança no mundo através da sua cooperação conjunta, naturalmente. Boas-vindas, senhora presidenta. Eu queria dizer para vocês que foi muito importante encontrar hoje aqui com o presidente Obama, depois do nosso encontro ano passado no Brasil. I would like to say to all of you that this occasion has been very important for me to meet with President Obama following our meeting last year in Brasilia. Aquele encontro foi muito importante na medida que também propiciou um contato com a primeira-dama Michelle e também com as crianças. That first meeting in 2011 in Brasilia proved very important in that it provided us with an opportunity for contacts with the First Lady Michelle and also with children. Sobretudo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos
é para o Brasil uma relação muito importante. The U.S.-Brazil bilateral relations are, for Brazil, a very important relationship. Tanto do ponto de vista bilateral quanto do ponto de vista multilateral. Not only from a bilateral, but also from a multilateral perspective. No que se refere ao aspecto bilateral, As regards the bilateral dimension of our agenda, o Brasil e os Estados Unidos têm crescentemente estreitado as suas relações comerciais Brazil and the United States have increasingly drawn closer ties in their trade links, e, ao mesmo tempo, ampliado os investimentos recíprocos entre Brasil e Estados Unidos. while at the same time expanding mutual investments. O investimento brasileiro nos Estados Unidos, o investimento direto, já chega a 40% do total do investimento americano no Brasil. Brazil's current investment level, direct investments in the United States, currently account for 40% of the overall investments made by the United States in Brazil. Todas essas relações All of these different fronts of our relationship apresentam resultados muito importantes, have posted very substantial outcomes, mas ao mesmo tempo demonstram que nós estamos aquém das nossas possibilidades. but they also show that we remain short of our potentialities. Tanto o Brasil como os Estados Unidos têm áreas estratégicas nas quais cooperar, Both Brazil and the United States of America have strategic areas in which we can cooperate, ou melhor, aprofundar a sua cooperação. or better said, where we can further deepen our existing cooperation. Por exemplo, na área de energia, Take the energy sector, for example. nós temos um grande campo de cooperação quando se considera o petróleo e o gás. Oil and gas pose a tremendous opportunity for further cooperation, Tanto no que se refere a fornecimento de equipamentos e serviços, both as regards the supply of equipment and provision of services, tanto no que se refere à participação nas relações comerciais. and also as regards a wider role in our trade relations. Nós também somos parceiros na área de biocombustível. Brazil and the United States are also partners in the biofuel arena. E eu queria saudar aqui a redução das barreiras ao etanol ocorridas recentemente. And I would like to welcome the recently announced reductions to ethanol tariffs. Queria destacar também um grande espaço de cooperação na área de eficiência energética, que é tão caro ao presidente Obama. The field of energy efficiency, which is so very dear to President Obama, is yet another area to be highlighted for cooperation, E em energias renováveis. and more particularly renewable sources of energy. E também na evolução tecnológica nessa área quando se trata de redes inteligentes. And also technological evolution in the energy arena as regards the smart grids or networks. Sem sombra de dúvida, outras áreas também são relevantes. Without a shadow of a doubt, there are also other areas of equal relevance, Eu queria destacar a área de ciência, tecnologia e inovação, among which I would like to highlight the area of science, technology, and innovation, nas quais tanto os empresários, quanto o mundo acadêmico, quanto os governos têm um papel de destaque. an area in which both the business communities, the members of academia, and governments have a high-profile role to perform. E aí é importante a participação no Ciência Sem Fronteira, That is where our involvement in the Science Without Borders program is so very de important. estudantes brasileiros vindo aqui para os Estados Unidos, The program, desenvolver sua parceria em universidades americanas, the program, tanto quanto estudantes como quanto pesquisadores. the program benefits Brazilian researchers and students who are given the opportunity to come to the United States to develop and conduct their studies here. Queria também agradecer aqui, de público, o apoio que nós tivemos a essas iniciativas. I would also like to publicly acknowledge the support we have received to all of those initiatives, E o fato de que o Brasil acha muito importante o programa americano 100,000.
and also highlight the fact that Brazil views as very important the U.S.-run program titled 100,000 Strong. Queria destacar também que nós temos, no campo da defesa, no campo da atividade naval e em vários outros, May I also grandes oportunidades. highlight the opportunities available in areas such as the defense arena and also shipbuilding, which pose significant opportunities for cooperation. Sem sombra de dúvida, também na área de segurança. And security is also another field for prosperous cooperation without a shadow of a doubt. Tanto o PAC quanto as atividades ligadas à Copa de 14 e Olimpíada de 2016 permitem amplas oportunidades de investimento também e parcerias entre empresas americanas e brasileiras. Not only the government-led Growth Acceleration Program, the PAC program, but also the upcoming World Soccer Cup in 2014 and the Olympics in 2016 provide extensive opportunities for investment and cooperation between Brazilian and U.S. businesses. Eu acredito que é do nosso extremo interesse I believe it is in our utmost interest estreitar nossas relações econômicas e as nossas parcerias na área de inovação. to draw closer ties in our economic areas and also ensure a closer partnership. Na área multilateral, Ensure closer partnership in the field of innovation in particular. nós também discutimos a nossa preocupação diante da crise internacional que levou instabilidade, baixo crescimento e desemprego a várias regiões do mundo. Regarding the multilateral agenda, during this meeting we also covered and mentioned our concern regarding the international crisis which has led to instability, low growth and unemployment in several regions of the world. E também manifestamos que reconhecemos o papel dos bancos centrais, especialmente nos últimos meses, do Banco Central Europeu, We also indicated that we acknowledge the role performed by central banks of different countries, and more particularly in the recent past, the role of the European Central Bank. em impedir uma crise de liquidez de altas proporções. The role performed to the effect of ultimately preventing a liquidity crisis of substantial proportions, Afetando a todos os países. which would thus affect all countries adversely. Mas também manifestamos para o presidente a preocupação do Brasil But I also voiced to President Obama Brazil's concern com a expansão monetária regarding the monetary expansion, sem que os países com superávites the monetary expansion policies that ultimately mean that countries that have equilibrem essa expansão monetária a surplus be able to strike a balance in those economic com or políticas fiscais monetary expansion policies baseadas na expansão dos investimentos. through fiscal policies that are ultimately based on expanding investments. Essas políticas monetárias Such expansionist monetary solitárias, policies in and of themselves, in isolation, no que se refere a políticas fiscais, regarding the fiscal policies, levam à desvalorização das moedas dos países emergentes ultimately lead to a depreciation in the value of the currencies of emerging countries. Não, a desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, desculpa. Rather, lead to a depreciation in the value of the currency of developed countries, Levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes. thus impairing growth outlooks in emerging countries. Consideramos que o papel dos Estados Unidos nessa conjuntura It is our view that the role to be performed by the United States against that backdrop e neste mundo multilateral que vem surgindo é muito importante. in an increasingly multilateral world, as we have seen, we believe the U.S. role is very important. A grande flexibilidade da economia norte-americana, The high degree of flexibility that is inherent to the United States economy, a liderança na área de ciência, tecnologia e inovação, plus the U.S. leadership in the fields of science, technology, and innovation tida pelos Estados Unidos, in the United States, e ao mesmo tempo as forças democráticas que fundam a nação americana, and at the same time the democratic forces that are the founding elements of the U.S. nation, tornam importante
muito importante os Estados Unidos, tanto na contenção da crise quanto na retomada da prosperidade. Mean that the role of the United States is indeed key and very important, not only in containing the effects of the crisis, but also in ensuring proper resumption of prosperity. Os países BRICS respondem hoje por uma parte muito expressiva do crescimento econômico. BRICS countries currently account for a very substantial share of economic growth worldwide. Mas é importante perceber que a retomada do crescimento, But it is important to realize and bear in mind num that horizonte de médio the prazo, resumption of growth in the medium-term future passa também certainly pela retomada expressiva do crescimento americano. involves a substantial resumption of growth in the U.S. economy. Nós saudamos a grande melhoria ocorrida aqui nos Estados Unidos. We very much welcome the major improvements that have been found in the U.S. economy in the recent past, E temos certeza and I am quite certain que isso será uma tônica nos próximos meses e anos, that will very much be the emphasis in the next few months and years ahead, sob a liderança do presidente Obama. under the capable leadership of President Obama. De outro lado, também compartilhamos com o Furthermore- presidente Obama Furthermore, we also discussed with President Obama as questões relativas a essa quarta cúpula das Américas que ocorrerá no final desta semana. the issues regarding the upcoming and fourth summit meeting of the Americas, which will be held next Em weekend Cartagena, na Colômbia. in Cartagena, Colombia. Essa cúpula, The Summit of the Americas. ela expressa o fato de que a América Latina é um continente que vem crescendo, Very much expresses the fact that Latin America is a growing continent distribuindo renda and has grown by distributing income e fazendo um processo de inclusão social. and engaging in a social inclusion or social mainstreaming process. Mas também a crise atinge os países latino-americanos de uma forma menos intensa, mas atinge. But of course, the crisis does affect Latin American countries, not as strongly as in other regions of the world, but it does affect Latin America. Nesta cúpula nós iremos discutir, mais uma vez, como a integração beneficia a América Latina, We will discuss in the upcoming summit meeting of the Americas how integration in the Americas can prove beneficial to Latin America, como o crescimento econômico and also how economic growth só ocorrerá se fizermos uma política voltada para fortalecermos nossos mercados internos, and how economic growth can only materialize if we introduce economic policies that are targeted to strengthening our domestic markets cada vez mais, incluindo milhões e milhões de brasileiros by increasingly e de mainstreaming latino-americanos millions of Brazilians and by extension millions of Latin Americans, e também impedindo que políticas protecionistas, while also of course preventing that protectionist measures, principalmente aquelas ligadas ao câmbio, particularly currency related nos afetem. measures, prove detrimental to our interests. Um outro ponto que será muito importante Another é very important point on the a agenda preocupação que temos todos is com a to, questão do tráfico e da violência que ele desencadeia. do with the concern we all have regarding the issue of drug trafficking and the violence it triggers. Ao mesmo tempo, temos também consciência da importância da América Latina At the same time, we are keenly aware of the importance nesse of processo de combate Latin America in efforts to tackle à droga. drug trafficking. Como eu disse sistematicamente, As I have consistently mentioned, acredito que no caso da droga temos de ser duros no combate ao tráfico, I believe that when it comes to drug trafficking, we have to take E ao a mesmo hard tempo- stance in fighting drug trafficking, temos de tratar while aqueles que caíram à mercê do tráfico, addressing those that have fallen prey to drug trafficking, tornando-se viciados. thus becoming drug addicts. Queria dizer também I would que also like to o say Brasil considera muito importante that it is Brazil's view that a reunião do Open Government, the Open Government Initiative meeting is governo indeed aberto. very important. que ocorrerá no dia 17, em Brasília. The meeting, or the upcoming meeting, will be held on April 17th in É Brasilia. uma reunião
interministerial, It is, by definition, an interministerial meeting na qual a secretária de Estado Hillary comparecerá. to be attended by the U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Essa iniciativa partiu do presidente The Open Government, Obama the Open Government Initiative was put forth initially by President Obama, e o Brasil é co-presidente. and Brazil is a co-chair in the forum, or in the... Nós consideramos essa política de governo aberto We believe that the open government policy essencial is essential para o combate à corrupção, to ensuring a garantia de the maior fight against transparência corruption, and also to ensure greater e accountability também and de transparency, maior eficiência no gasto público, and also to ensure greater efficiency in government spending, na medida que se melhora in as much as one is able to improve a possibilidade de avaliação e monitoramento. the prospects for assessment and monitoring. Eu considero que isso contribui também And I believe all of those efforts also prove instrumental fortemente And para a democracia em nosso país. and greatly help enhance democracy in our countries, E também o acesso do cidadão à informação que lhe é devida. and also to provide citizens with greater access to the information that is rightfully theirs. Eu tenho certeza que a cooperação entre o Brasil I'm quite certain that the ongoing cooperation efforts between Brazil and the United States, e também o nosso estreito relacionamento e parceria as well as our close relations and partnership, é muito importante para nossos países, are indeed key to our both nations, mas também para um desenvolvimento but equally important for development at large no século XXI in the 21st century, que se caracterize, the kind of development that is ultimately como é to o be tema da Rio+20, marked by elements such as, for example, very much in line with the topic para a of the qual eu upcoming Rio convidei Plus o 20 presidente conference. Obama, I actually invited President Obama to attend the Rio Plus 20 conference on sustainable que é development. crescer And the key features of the incluir world we wish to work for e includes sermos capazes de conservar e proteger o meio economic ambiente, growth, social inclusion, and environmental protection, que é nada mais nada menos que a definição de desenvolvimento sustentável. which is tantamount to the very definition of sustainable development. Eu agradeço a calorosa, fraterna e amiga recepção que o presidente Obama e o povo americano me dá nessa circunstância. I would like to thank the President of the United States and also the American people for the very warm, brotherly, and friendly hospitality extended to me during this meeting A and mim e a visit. minha comitiva. To me and, of course, to my delegation. Muito obrigado. Thank you very much.